casa. E, gente, vão ver os meus outros vídeos que eu fiz aqui, não são só esses, mas os meus últimos, né? Que eu mostrei aqui como fazer esse separador de itens, ó, que tá funcionando muito bem. Esse aqui que foi, isso, foi uma armadilha com TNT, né? E esse aqui que eu também ensinei como fazer esses banners, ó, de Villager Zumbi, Enderman e Slime. E também vão ver meus outros de chuveiro, de lixo, de muitos e muitos outros. Então vamos começar, né, que eu tô muito ansiosa pra fazer. Pra começar, eu vou estar mostrando pra vocês quais são os itens que a gente vai estar usando. Vamos estar usando aqui bloco de tijolo, laje de tijolo, barras de ferro ou vidro, alavanca, pistão grudento, é bem importante que seja pistão grudento, netherrock, é bem importante que também seja netherrock porque ela vai deixar o fogo infinito. E o isqueiro, né, pra a gente colocar fogo na fogueira, esqueci o nome. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer e também não precisa ser o bloco e nem a laje de tijolo, tá? Pode ser qualquer um, mas eu acho que a que mais parece com uma lareira, né, é a de tijolo. Primeira coisa que a gente vai fazer é pilares da altura que você quiser, de altura 4, né? Então, eu vou fazer 2 pilares. Aí a gente pula 2 e coloca mais um pilar com 4 de altura. Aí a gente fez isso, a gente vem aqui, ó, quebra 2 blocos pra baixo. Esses 2 blocos aqui, né, que estão aqui no meio, a gente quebra 2 pra baixo. E aqui embaixo a gente coloca 2 pistões. E aqui a gente coloca os pistões aderentes, né? E aqui a gente coloca os tijolos, né, os blocos de tijolos. Aí aqui a gente quebra também e colocamos aqui a netherrock. E aqui a gente coloca o fogo. Se vocês repararem bem, quando a gente coloca a netherrock, ele não para, o fogo não para, né? Mas agora se eu colocar, por exemplo, outro bloco, por exemplo, o tijolo, ela vai parar, ó. Vou colocar aqui, depois de um tempinho ela apaga. Então é bem bom que você coloque a netherrock, porque ela deixa o fogo por mais tempo. Ó, ela tá apagando e apagou aqui, então ela apaga. Então é bem legal que seja a netherrock, porque ela fica o fogo infinito, né? Ela deixa o fogo infinito. Aí agora a gente vai vir aqui com a alavanca e vamos estar colocando aqui, ó, nesse pilar. Pode ser nesse ou nesse, né? Mas é importante que seja aqui embaixo pra estar funcionando. Aí a gente vai vir aqui, ó, bem embaixo da alavanca vai ter esse bloco. Aí a gente quebra 2 pra baixo. Entra aqui e a gente quebra aqui, ó, um pra cima. Então a gente desceu aqui, a gente quebra esse aqui. Aí a gente entra aqui, então a gente quebrou esse, a gente quebra mais esses 2 aqui pra baixo. Quebra mais um pra cá. E depois que a gente fez isso, a gente desceu aqui, a gente vai ter esse bloco aqui da frente. Então, olha, a gente veio aqui, quebramos aqui 2 pra baixo, quebramos esse aqui embaixo desse pilar, né? Daí a gente veio aqui pra baixo, quebrou mais um bloco, aí a gente quebra esses aqui, ó, 1, e a gente quebra 3 pra lá. Então, 1, 2, e aqui a gente quebra mais um, né? Na verdade, gente, é só 3 blocos, por exemplo. Quando a gente contar desse bloco aqui que a gente tá, 1, 2, 3, a gente tem que tirar isso aqui. Então, esquece que eu tinha falado, vou cobrir ele aqui com terra, porque é só 2 bloquinhos que a gente tem que quebrar. Então aqui, ó, a gente quebra 3. 1, 2, 3, né? 3 aqui de altura. Aí a gente vem aqui pro final, olha pro lado e quebra mais 2. Quebra mais 3, aliás, né? Aqui a gente vai estar conseguindo já ver os pistões. Ó, conseguimos ver aqui, ó. Então se a gente consegue ver aqui, né? Chegamos, é porque chegamos. Aí agora a gente vem aqui, coloca um bloco aqui qualquer e já vamos começar a ligar com a redstone. A gente vem aqui, coloca a redstone aqui e vamos ligando até embaixo do pilar, né? Então a gente liga aqui e vai ligando. Aqui, coloca aqui também. Aí a gente vem aqui. Opa! A gente liga aqui, ó, daqui e até aqui embaixo da alavanca. Agora você pode estar tampando com terra. O único problema aqui é só essa partinha aqui, né? Você pode pôr uma laje aqui ou um bloco, né? Tanto faz. Na verdade, nem é um problema, né? Eu quis dizer problema, mas nem era um problema. Aí agora, se a gente apertar a alavanca e os pistões que estavam aqui embaixo empurrar, é porque tá funcionando. Então a gente aperta aqui. Já sei o que aconteceu. Aqui você tem que pôr lajes, né? Então não funciona mesmo. Então coloque aqui uma laje. Tem que ser laje, porque daí ele vai funcionar. Então coloca aqui laje, né? Que pode ser um bloco normal. Então se a gente apertar aqui de novo, ele vai desligar. E apertar aqui, ele vai subir. Então, ok, funcionou. Se acontecer isso, é porque tá funcionando. Se não, vê aí de novo o vídeo. E agora eu vou estar fechando, né? Pra parte da decoração. Vocês podem abaixar aqui. Eu vou abaixar. Vou deixar um bloco menor, porque eu achei que tá muito grande, né? Vou deixar assim, ó, só essa partinha aqui. Aí eu vou fazer aqui um quadrado em volta pra eu fazer o acabamentinho pra ficar legal. Então aqui, ó, a gente faz isso. Daí eu vou fazer aqui, ó, aqui atrás, aqui daí, aqui atrás, né? Eu acho que sim também. Deixa eu ver se fica legal. Isso, aqui atrás. Aí pra tampar o fogo é só você vir aqui e colocar aqui, que ele vai continuar aberto. Ele vai continuar aberto não, ele vai continuar ali, vai apagar. Daí a gente pode colocar aqui, né? Ó, vocês podem ver que a fumacinha tá saindo, né? Então significa que ele ainda tá aqui. E pra dar um detalhe, a gente pode fazer tipo um negócio aqui em cima pra tipo ser uma fogueira ou uma churrasqueira, né? Daí a gente pode vir aqui, ó. Opa, a gente vem aqui, coloca aqui. E vem aqui e coloca aqui, ó. Assim, daí você pode aumentar, não sei, gente. Faz aí o que você achar legal, que aqui eu fiz uma
gambiarra, né? Ficou meio esquisito esse negócio aqui. Eu vou tirar aqui essa parte aqui, ó. Agora ele ficou bonitinho. Aí aqui, ó, se você quiser pôr vidros ou barras, eu vou pôr barras pra ficar mais rústico, né? Aí agora tá pronto. Daí você pode estar decorando a mais aí, fazendo uma decoração maior. Eu só vou aqui fazer o acabamentinho, que ficou meio feio, né? Aí quando a gente apertar aqui, daí você pode estar decorando. Eu acho que eu vou pôr uma laje aqui, ó. Aqui assim e aqui assim. Será que fica legal? É, mais ou menos. Ficou meio esquisitinho, né? Por aqui, será que fica legal? E aqui também? É, até que não ficou tão esquisito. Parece um ET, mas tá, vamos lá. Aí, quando a gente apertar aqui, ó, ele vai abaixar e vai aparecer nosso foguinho. E quando a gente não quiser mais, é só a gente apertar aqui, ó. Fica muito legal. É uma decoração muito bacana pra vocês fazerem na casa de vocês. Aí, se você quiser, quando você abaixar, né, você pode estar colocando... Opa, meu Deus, sem querer, foi sem querer. Meu Deus, foi sem querer. Você pode estar colocando aqui barras de ferro também, né, pra desligar. Daí, quando você for desligar, você pode estar tirando essas barras de ferro. O que acontece se eu apertar aqui? Ah, ele coloca pra cima, entendi. Aí ele vai estar funcionando? Daí você pode fazer isso, ó. Pode fazer isso. Ah, tá, daí ele subiu aqui. Que legal. Mas eu prefiro aqui que seja tijolo mesmo. Acho mais bonito. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui da lareirinha. Eu achei que ficou muito bonitinho. Não sei porque eu coloquei fogo aqui, né? Não me perguntem o porquê. E ela fica bem fofinha, né? Eu achei que ela ficou bem bonitinha, bem caseirinha, não sei. Achei que ela ficou bem bonitinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ver minhas outras construções, né? Aqui eu fiz um separador, armadilha, banners, fiz outras coisas também, um monte de coisa, só que eu perdi o mapa, né? Que já expliquei nos outros vídeos. É isso, um beijo.